Dia tá vindo aqui pra Areia Branca todo final de semana, esses empregos. Não tem Mossoró não tem praia, então. E ainda mais o pessoal, tipo assim, esse pessoal sempre gosta de coisas novas e não gosta, tipo, por exemplo, eles só tá em Tibau, tá só no Ceará. Tem Areia Branca que é pertinho deles aqui, e eles podiam estar aqui também, entendeu? Então, Perfeitamente. aí, senhor Rogério, outra pergunta que eu queria fazer ao senhor era o seu ponto de vista sobre a atual situação da política do nosso país, essa corrupção brava que está acabando com o nosso país. É o seguinte, a política, os nossos políticos a nível federal é que tem destruído esse país, essa nação. Essa roubalheira não vem de hoje, não. Vem de longas, desde a época do Império, de Dom Pedro, desde aquela época para cá que o Brasil é assolado pela corrupção. Se vocês podem ver uma coisa, a Alemanha e o Japão saíram da Segunda Guerra Mundial totalmente destruídos e hoje são grandes potências econômicas mundiais, enquanto o Brasil, a última guerra que teve foi a Guerra do Paraguai no século XVIII, né? E foi localizada praticamente em território paraguaio, onde houve um verdadeiro massacre, né? Tanto é que no Paraguai ficou bem pouquinho homem. Quem escapou foi as mulheres que escaparam, aliás. Então o Brasil é um gigante super rico em recursos minerais, naturais, em tudo que você possa imaginar. Além disso, não tem terremoto, não tem furacão, não tem maremoto, não tem tsunami, não tem tornado, não tem deserto, não tem geleiras. Todo o território é aproveitável, inclusive tem a maior, né, bacia hidrográfica do mundo. O país é riquíssimo, mas o povo é pobre porque tem um monte de gatuno lá em Brasília roubando loucamente. E nós chegamos à conclusão que o problema não é só federal, ou seja, não é só Brasília, porque a gente viu agora o que aconteceu no Rio de Janeiro, uma gatunagem comandada por um homem que foi o deputado mais bem votado da história do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, entendeu? Foi senador 2 vezes, governador do Rio 2 vezes, indicou o sucessor, fez o sucessor e hoje está comprovado que o roubo dele chega a US$ 1,5 bilhão. Então é esse tipo de gente que vem governando esse país, estados, municípios, entendeu? E o governo federal. Então um país nenhum consegue sobreviver sendo espoliado tão cruelmente como o Brasil é. Olha, eu disse há poucos dias no programa meu de rádio que não era a Lava Jato, nem o Ministério Público, nem a Polícia Federal que ia passar o Brasil a limpo, não. Quem pode passar o Brasil a limpo somos nós, o povo. O povo é votando, sabendo votar certo, examinando a biografia dos candidatos, procurando saber quem é aquele sujeito, pegando os mínimos detalhes da vida dele, para depois decidir se vai votar ou não nele. E não votar a troco de qualquer mixaria ou de dinheiro, qualquer que seja o montante. Isso é uma coisa que não se vende, é voto. Eu quero dizer que eu considero isso, a venda e a compra de voto, como alta traição. Eu considero a roubalheira que existe nesse país como alta traição. Para quem não sabe, alta traição é a traição a uma nação, a um país. Quando o sujeito vende os segredos do seu país para o inimigo, ele é considerado alto traidor, traidor da pátria. Isso é alta traição. E vocês sabem que geralmente a pena para isso é fuzilamento, é pena de morte, entendeu? Então, o que os políticos vêm fazendo com esse país é alta traição. Não tem para onde correr. Há poucos dias nós vimos aí o presidente, para evitar de ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal, né, por um crime, vários crimes cometidos por ele, o que é que ele fez? Ele corrompeu na frente de todo mundo, da Globo, de toda a mídia brasileira, corrompeu deputados, trocando voto por cargos, votos por liberação de emenda, que a gente sabe que nessa liberação de emenda tem muita roubalheira. Geralmente eles se compactuam com prefeitos e daquela emenda destinada àquele município, tanto por cento vai para o deputado que conseguiu a liberação. Como eles fazem isso? Superfaturando todas as obras ou serviços que eles vão contratar com aquele dinheiro.
Então, isso é mais uma maneira de roubar. Por isso que houve aquele frisão tão grande, tanta gente se vendeu e defendeu o indefensável. Defendeu um sujeito que é reconhecidamente gatuno. Entendeu? Todo mundo sabe a vida de Temer, desde a época que ele foi superintendente das companhias Docas de Santos, que ele já saiu de lá por conta de malfeitos. E tá aí fazendo a mesma coisa. Entendeu? E só que todo mundo viu o que estava acontecendo diretamente, às claras, não foi escondido não. E aquilo é crime. Comprar voto com emenda, fazer aquelas substituições de última hora, tudo aquilo é o mesmo crime que eles iriam responder no Supremo. Todo mundo estava vendo, o país inteiro, a nação inteira, assistindo pela televisão aquela barbaridade. E ficou tudo por isso. Parece até que o nosso povo não entende muito bem das coisas. Ou falta inteligência, ou falta amor à pátria. Provavelmente falta amor à pátria e exista muita ignorância no seio do povo, infelizmente. O que eu acho interessante é assim, é que eu sei que aqueles protestos que houve aqui no Brasil se viu de muita coisa, né? O pessoal foi pra rua, brigou, gritou, sangrou, e foi importante. Mas até parece que foi fogo em palha, porque nós voltamos a fazer a mesma coisa e cadê o povo? E na rede social, e nem um canto. Que nem o senhor falou, a Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, aqui a gente vê no Rio Grande do Norte, o nosso governador foi preso há poucos dias, né? Pois é. A Polícia Federal foi lá, prendeu ele, eu não sei se ele já soltou, já. O governador está debaixo de investigação. A propina recebida, segundo a mídia, de 10 milhões de reais para a campanha que o elegeu, não é? Então ele está debaixo de investigação, ainda não foi preso, mas corre o risco de ser, né? Ele e o filho dele, que é deputado federal. Então vejam só, minha gente, o nosso próprio estado aqui está entregue, né? Aqui mesmo na nossa cidade nós não temos uma pequena obra feita por esse homem. Nada. Zero. E ele veio aqui e levou uma montanha de votos, né? Desculpa. E o nosso estado está aí, se afundando numa criminalidade, se afundando numa questão, tipo assim, política não, econômica, né? Que a sorte, eu digo muito assim, lá em casa, a sorte do nosso estado, o que está acontecendo, não é o governo está investindo, é que nem disse assim, o meu colega foi candidato a prefeito, o nome dele Perbuário. A questão é que os ventos soprou para cá, a nosso favor, que tá aí, né? Ou assim, de parque de energia, de parque eólicos, que está acontecendo no estado do Rio Grande do Norte, que está gerando emprego. Aí eu estava imaginando eles lá em casa, meu Deus, se não tivesse esse investimento dessas eólicas aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Norte, como é que não estava o nosso estado sem emprego? Verdade. Entendeu? Olha, é interessante frisar, conforme você falou aí, que esses parques eólicos não vieram para o Rio Grande do Norte por força de gestão dos políticos daqui não, nem do governador. Vieram por gravidade, porque estão se espalhando pelo Brasil todo. As empresas estão vindo, onde tem local que é apropriado para instalar os aerogeradores, eles estão instalando. Eles botam primeiro uma torre para medir o vento durante um ano, ele verificando a constância média. Então eles vão e colocam o parque, e aqui nós tivemos a sorte de acontecer isso. Mas não foi progresso que foi gerado por ações de potiguares, não. Foi empresas de fora que vieram e trouxeram para cá, de acordo com esse parâmetro que eu acabei de dizer, não é? E você tem ideia de como é que está acontecendo. A cidade de Areia Branca está sofrendo um grande impasse e ninguém sabe disso. Eu trabalhei num parque de energia eólica lá, eu cheguei a conversar com um gerente de algumas empresas, que tanto o Morro Pintado, principalmente o Morro Pintado e o Cristóvão, está numa briga lá, numa disputa de terra lá, que ali pode estar até em morte. Um cara da Paraíba tá aí, dizendo que é dono do Cristóvão, que é dono do Morro Pintado, e porque quer tomar as terras dele, porque diz que é herança, que ele comprou não sei quando, numa época. E quer dizer, e cadê a nossa força política? Nós temos a nossa prefeita, que tem uma grande força judicial, nós temos um deputado, quer dizer, o deputado não se move, porque o deputado é assim, às vezes eu já vi gente perguntar, ele dizia assim, deputado, homem,
Vamos ver se faz alguma coisa ali pelo nosso Cristóvão, porque o cara tá lá, quer tomar nossas terras, diz que é dele. Aí ele disse, homem, quando eu entrar na prefeitura, eu faço alguma coisa. Aí quer dizer, mas você é deputado do estado do Rio Grande do Norte, você é filho de Areia Branca, fica nesse impasse político da cidade de Areia Branca com o prefeito, e quem sofre somos nós, os pobres. A Areia Branca tem um alto desemprego aí, com uma ruma de investimento na porta, dentro do nosso território, podendo sair, e não sai por questões judicial que ninguém resolve, ninguém fala nada, ninguém fala isso nada, entendeu? Olha, sobre essa questão aí, é uma longa história que eu não vou contar aqui, porque aí levaria uma meia hora para contar, né? Mas eu participei de audiência pública na Câmara e tudo mais. Mas o fato é que essa questão está praticamente pacificada, porque teve uma juíza do trabalho que estudou o processo todinho, que é uma montanha de volumes, e deu uma sentença saneadora, onde desmanchou a metade do que essa empresa fez, desconstituiu os direitos dela e, resultado, a juíza denunciou o juiz anterior, denunciou ao Ministério Público Federal, denunciou os dirigentes dessa empresa, denunciou uma montanha de gente, pediu proteção da Polícia Federal para ela, tá? E a coisa parou. Parou porque essas terras nunca pertenceram a esses cidadãos. O leilão em que eles arremataram, inclusive ele tem tudo para ser anulado. Pelo menos a metade do que aconteceu já foi anulada. Então essa história aí dessas terras, eu considero o seguinte, que essa empresa teve um grande prejuízo. Ela vai examinar isso mais na frente. Mas o status quo da terra vai voltar ao que era. Inclusive a juíza mandou fazer um levantamento por um perito para saber o que é terra do Evoluto, o que é da União, o que é do Estado e o que foi arrematado e se é legal ou não, se as escrituras são ou não legais. Então foi uma decisão fantástica. Eu parabenizei muito essa doutora, que teve coragem como ninguém teve. Ao nosso juiz aqui no Brasil, né? Graças a essa doutora e ao esforços de muitos, né? Dentre quais eu destaco o pessoal do Cristóvão, que teve uma resistência forte, se interessou muito, o pessoal do Morro Pintado, esse aqui também, que se meteu também nessa história, e não foi pouco. A maior parte da orientação, do caminho a seguir, desde o começo, que foi dado por mim. Não estou querendo aqui me assoberbar, querendo dizer que eu sou tal, negativo. O que eu fiz, todo mundo sabe o que eu fiz. Se você for no YouTube e botar Rogério Edmundo na Câmara, você vai ver o meu pronunciamento lá, mas aliás, ele não sei se colocaram no YouTube. Esse aí já foi outro que eu participei. Mas o da audiência pública está no canal de João de Castro. Parece que é Areia Branca, né? Areia Branca. Canal Areia Branca. Você vai ver lá a minha participação na audiência pública. Então é o seguinte, foi esforço de muito, trabalho de muito, heroísmo dessa doutora, juíza do trabalho, e essa empresa não está mais cantando de galo por aqui não. Não está mais não. Bom, senhor Rogério, a gente termina a nossa entrevista por aqui. Eu quero agradecer o seu tempo. Gente, o senhor Rogério Edmundo tem um canal, tem um programa na FM Costa Branca 104,3, que é da cidade de Areia Branca, aqui no Rio Grande do Norte. E mais uma vez eu quero, desculpa os problemas técnicos que a gente teve, mas é assim mesmo. A gente tá aprendendo com os erros, né? E ali, ó. Desculpa qualquer coisa aí, qualquer problema. E nós ficamos agradecidos. Pois não, eu aqui agradeço vocês, né? E eu gostaria de lembrar o seguinte, eu tenho um canal realmente no YouTube, onde tem várias palestras curtas sobre Areia Branca. Você botar Rogério Edmundo, né, falando para Areia Branca, você vai ver várias palestras de 10 minutos, 9, 12, onde eu falo sobre coisas específicas de Areia Branca. Eu gravei, tem DVD, né? DVD sobre essas palestras que eu tenho,
e gravei esse segundo DVD também, só que esse aqui não entrou no YouTube, porque é uma palestra mais longa, é como construir uma cidade melhor. Aqui eu falo, escolha certa dos gestores, administração e transparência, transparente e participativa, uso dos conselhos municipais, orientação às famílias, o exercício da cidadania e ainda incentiva as atividades culturais e criação de riquezas. Neste vídeo aqui eu falo sobre esses assuntos todos, então vale a pena. Eu vou dar um aí para o canal aqui do nosso amigo, né? Obrigado. Aí, e você faça bom uso aí desse, com certeza eu vou assistir. Né, das informações que vem aí. Depois eu lhe dou do outro, das outras palestras, que é uma coletânea, que é outro DVD, e para você tomar conhecimento de fatos que interessam a nossa cidade, ao nosso povo, e que eu separei por tema, assim, específico, sobre o Porto, por exemplo. Eu falo sobre o Porto, eu falo sobre vários assuntos. É muito interessante. Esse título aí, ó. É o título. Ah, sim, tá. Bem, então era isso. Eu agradeço então, a oportunidade, o espaço e até a próxima. Também, viu? Obrigado. Valeu, gente.